Meus irmãos, quem ainda não pegou a apostila e quiser pegar e também comprar, tá? Nós temos algumas apostilas, tá? Que está ali com a nossa irmã diaconisa Monique, tá? Então você pode ali retirar a sua apostila, tá bom? Nesse trimestre, ou melhor, não vai ser um trimestre, né? A gente ficou acostumado com o trimestre porque a gente trabalhava bastante as revistas da CPAD, só que eu falei, a gente vai fazer uma disrupção aqui, né? Então a gente vai ter 10 lições, tá? Nessas sextas-feiras intercaladas, só sobre o livro de Josué. Né? O livro de Josué é um livro muito rico e apesar do tema central ser a conquista da terra prometida de Canaã, existem alguns ensinamentos no livro de Josué que é muito importante a gente entender, principalmente no nosso cenário atual, né? Aqui a maioria das pessoas que frequentam a escola dominical são mulheres, e o livro de Josué tem um ponto muito positivo no que tange às mulheres, né? Geralmente quando a gente vê na Bíblia, o sacerdote é homem, 90% dos profetas são homens, né? Os líderes de Israel, os príncipes de Israel são homens, mas no livro de Josué nós temos ali algumas mulheres que a vida delas foi tão relevante que mudou todo o cenário da narrativa bíblica. Um exemplo, a gente tem Raabe, né? A Raabe que está na genealogia de Jesus e foi a mulher que foi importantíssima, a Raabe. Oi? Ah, tá. Não, pro Marcos, que é do Belém, é R$ 50, tá? R$ 50. Tem uns juros. Então nós temos ali Raabe, né? Raabe que está na genealogia de Jesus, extremamente importante a figura de Raabe. Nós temos ali as filhas de Zelofeade, né? As mulheres que foram propulsoras de uma nova lei. Olha, se Deus fez toda a lei é perfeita, sim ou não? Mas as filhas de Zelofeade deram uma sugestão para um acréscimo numa lei perfeita. Então, olha a complexidade disso. E elas foram totalmente reverenciadas na história de Israel. Nós temos Axa, né? A filha de Otiniel, né? Então a gente tem algumas mulheres que são extremamente importantes que estão ali no livro de Josué. E o livro de Josué nos mostra uma coisa muito interessante, junto com o Êxodo, Levíticos e também Deuteronômio. E mostra duas figuras totalmente distintas, que é a figura de Moisés e a figura de Josué. E nós temos uma coisa que é bem interessante a gente frisar. O quê? Quando a gente olha para Moisés, nós vemos ali Moisés, um administrador de pessoas. Qual era a função de Moisés? Tirar o povo do Egito e conduzir esse povo até a Terra Prometida. Para isso, Moisés tinha que administrar mais de 600 mil pessoas. A administração foi tão pesada que Jetro, seu sogro, falou para ele levantar homens para ajudar ele a administrar esse povo. Era muito difícil fazer a administração do povo. Só que aí eu pergunto para você, deu certo essa administração? Não deu, porque o povo que ele começou a administrar foi tão incrédulo que morreu no deserto. Só que Moisés tinha homens para administrar. Deus capacitou ele para administrar. Só que a gente vê também Josué um grande conquistador. Josué é um homem que tem estratégia militar para dar e vender, é um homem guerreiro, é um homem preparado, forjado na guerra. Só que quando a gente vê ele entrar na Terra Prometida, a primeira guerra da Terra Prometida, eles não guerrearam. Eles derrubaram a muralha com trombeta e grito. Ou seja, não foi pela estratégia militar dele. A segunda guerra, a guerra de Ai, quem deu a estratégia militar foi Deus, para fazer a emboscada na cidade. E várias outras cidades, como a cidade dos Gibeonitas, quem também deu a estratégia para derrotar de uma vez 5 reis de Canaã foi o próprio Deus. O próprio Deus, quando eles estavam guerreando, fez lançar pedras do céu que caiu só na cabeça dos cananitas. Ou seja, Moisés tinha uma grande habilidade humana, administrar pessoas. Foi suficiente? Não. Josué tinha uma grande habilidade militar, estrategista, conhecedor de guerras. Foi suficiente? Não. Então a gente aprende uma coisa muito importante. O quê? Somente habilidades humanas não é suficiente para fazer a obra de Deus.
Tem muitas pessoas que se enganam, né? Eu vi várias pessoas que se formaram em seminário, ele achou que ele era o ministro do evangelho, porque ele se formou em teologia. Eu falei, não, filho, a habilidade humana é legal, é importante, mas não é só com habilidades humanas que nós fazemos a obra de Deus. Tem que ter a intervenção divina no ministério, tá? Precisa ter, assim como na nossa vida. É por isso que a gente que é crente, que crê em Cristo, quando a gente vai fazer qualquer coisa na nossa vida, apesar da gente ter habilidades humanas para fazer aquilo, nós ainda assim colocamos as nossas habilidades humanas na dependência de Cristo, para que aquilo venha a ser bem sucedido. Tá? Se fosse só habilidade humana, Moisés ia conseguir levar o povo à terra prometida, e Moisés, só com estratégia militar, sem intervenção divina, ia conseguir conquistar a terra. Tá? Então é muito importante a gente frisar isso. E antes de a gente entrar no livro de Josué em si, nós vamos trabalhar como que o personagem Josué ele foi formado. Você sabia que Josué aparece em Êxodo, em Números, em Deuteronômio? E quando a gente olha o livro de Josué, o livro que leva o nome dele, a gente já vê um Josué pronto, um Josué preparado. Mas como é que foi a formação desse Josué? Como é que esse Josué foi forjado? Como é que ele aparece em Êxodo, Números e Deuteronômio? Então, essa primeira aula, nós vamos focar no personagem Josué. E depois, a partir da próxima aula, nós vamos entrar realmente no livro de Josué. Amém? Então, bora lá. Vamos ver a primeira passagem que aparece Josué em Êxodo, capítulo de número 17. E nós vamos ver aqui algumas virtudes já de Josué logo na primeira passagem. Êxodo capítulo 17, versículo de número 8, 9 e 10. Vamos ler. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Esse lugar aí, Refidim, foi o mesmo lugar onde saiu água da rocha para os israelitas beberem, tá? Então veja bem, ó, no mesmo ponto onde aconteceu o milagre, é o mesmo ponto onde eles seriam agora colocados em aperto, em batalha, tá? Dá para aplicar isso, mas eu vou deixar passar para os pregadores, tá? Depois vocês pregam isso daí. Versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué, dizendo: Escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do monte, e com o bordão de Deus que estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe disse, e pelejou contra Amaleque. E Moisés e Arão e Ur subiram ao pico do monte. Então, veja bem, a primeira vez que aparece Josué dentro da narrativa bíblica, ele aparece em um contexto de guerra. Ele aparece num contexto militar. E esse contexto de guerra, um contexto militar, vai apresentar um pouco de quem é esse personagem chamado Josué. Veja bem que Moisés, de um dia para o outro, Moisés fala para ele assim, olha a ordem de Moisés: separem homens para que amanhã você saia a peleja contra os amalequitas. Agora pensa comigo, os israelitas eram ex-escravos, não tinham habilidade militar, não sabia uma formação militar de guerra. E agora Josué tinha que escolher homens que nem capacidade tinha, de um dia para o outro, para ir para uma guerra contra o exército que ele não conhece, numa terra onde ele nunca pisou. Você imaginou um negócio desse? Porque, se vocês já assistiram o filme de guerra, a primeira coisa que se faz um grande general é mapear a região geográfica, para ele saber quais são os lugares na geografia onde ele pode ter vantagem contra o exército inimigo. Só que Josué, ele era ex-escravo, nunca tinha saído do Egito. Ele estava ali em Refidim, agora, de passagem, não conhecia a geografia. Ele estava com um monte de homens do povo de Israel que não tinha habilidade militar. E aí, o que você faz nessa hora? Esse é o grande problema. Por quê? Veja bem, no momento onde a gente parece estar sem nenhuma solução para dar para o problema, é nesse momento que a gente tem que confiar
em quem está com a gente no deserto e quem fez sair a água da rocha momentos antes da batalha começar. A experiência que Josué já tinha com Deus não dava para ele capacidade intelectual, mas dava para ele fé, para ele, pela fé, escolher os soldados e pela fé ir para a batalha. Às vezes não é capacidade intelectual, não é habilidade humana, às vezes é só fé, filho. Ele não conhecia a geografia do lugar, não tinha soldados preparados para a batalha, mas ele cria que havia uma promessa que foi dada para Abraão, Isaac e Jacó, que eles iam sair do Egito e iam para a terra prometida. Então, tudo que aparecer de empecilho no meio do caminho, Deus tem que fazer alguma coisa para esse empecilho sair do caminho e eles continuar a peregrinação. Você entende que às vezes não é lógica humana que vai resolver nosso problema. Às vezes não é conta que vai bater para resolver nosso problema. Às vezes não é uma solução mágica. Às vezes não é nenhum conselho. Às vezes é a intervenção pura de Deus. Só que a forma com que Josué ele age quando Moisés dá a ordem, parece que ele já tinha todas as cartas nas mãos. Porque Moisés dá a ordem, prepara homens, escolha homens, porque amanhã tem guerra contra os amalequitas. Ele não pergunta, como que eu vou escolher? Ele não fala, eu não tenho o mapa da geografia do lugar. Ele não fala, eu não tenho homens preparados. Ele não oferece nenhuma objeção. Ele simplesmente vai lá e executa a ordem. Sim. Não, convivia porque eles estavam peregrinando no deserto junto. Mas ele não tinha nada para dar segurança, você entende isso? Qual é a segurança de um general quando prepara homens para ir para a guerra? Ele tem que ter uma estratégia militar, tem que conhecer a geografia, tem que saber quem são os homens mais fortes que eu vou colocar na frente do exército, quem são os meus arqueiros, quem são os homens mais rápidos e habilidosos na espada que eu posso colocar de emboscada. Ele tem que conhecer a estratégia, mas ele não conhecia. Não teve treinamento. E aí a pergunta é, como é que um cara como esse, ele não titubia, ele não oferece objeção, ele simplesmente se prepara de um dia para o outro. Dá para se preparar para uma guerra de um dia para o outro? Não tem como, filho. Não tem como. Só que, veja bem, aí é onde está o ponto central da vida de Josué. Convicção de quem está com você. Qual é o propósito dessa guerra que você está se metendo, ou que Deus te colocou? Essa guerra, ela é um empecilho de aprendizagem ou é Deus te freando? Se o propósito está depois da guerra, então não é Deus te freando. É Deus simplesmente te forjando em minhas batalhas da vida para você chegar no objetivo, no alvo que você tem que chegar. Isso muda a nossa forma de enxergar a vida. Porque quando a gente enxerga a vida, as batalhas da vida, como um empecilho e não como uma forma de Deus nos forjar para chegar no objetivo, isso vai mudar as nossas formas de agir em meio a essas dificuldades que a vida nos coloca. Só que Josué, veja bem, ele era um homem que ele não era bobo. Quem foi que mandou ele de um dia para o outro preparar o exército para pelejar contra os amalequitas? Moisés. Quem era Moisés? O cara que libertou o povo de Israel do Egito. O cara que falava com Deus face a face. O cara que abriu o mar com um cajado. Esse cara merece crédito, sim ou não? Sim. Aí é onde está. Você saber também que você está recebendo uma ordem que diz respeito à direção concreta de Deus. Tem muitas pessoas que elas ouvem muita gente que não tem direção de Deus, que não conhece Deus, que não tem experiência com Deus, que não tem autoridade para falar com Deus. Quem está dando a ordem para ele aqui era o homem que carregava o cajado de autoridade nas mãos, o bordão nas mãos. Então, veja bem, Josué aqui, pela lógica humana, era uma batalha totalmente impossível de se conquistar. Era uma guerra totalmente que tinha grandes probabilidades de perca. Só que ele entendeu que essa batalha aqui não era uma batalha de empecilho, era uma batalha de preparação. Existem algumas guerras na nossa vida que não é empecilho, é preparação. Porque se ele não fosse forjado em batalha aqui no capítulo 17 de Êxodo, ele não ia se preparar e não ia estar tão bem preparado para as batalhas que viria quando ele invadisse Canaã. Só que veja bem,
Ele foi um homem bem-sucedido nessa guerra? Foi, mas não foi só por ele. Porque o texto diz que tanto Moisés quanto Arão, como Ur, eles foram para o pico do monte e Moisés ficou ali intercedendo, né, para que a guerra fosse bem sucedida. Só que veja bem, ó, quando Moisés está ali no pico do monte, intercedendo para que a guerra fosse bem sucedida, repare que Moisés, apesar de dar a ordem, ele participa da ação. Não é aquele que fala, faz e fica olhando esperando dar certo. Ele dá a ordem, mas ele vai interceder. Ele dá a ordem, mas ele está se colocando em risco. Ele está no pico do monte. Se perdesse a guerra lá embaixo, eles iam subir e matar ele lá em cima. Você entende que há uma cooperação entre liderança e liderado. E ambos estão na direção de Deus. Um dos maiores problemas que nós temos hoje na obra de Deus é direção sem visão de Deus, sem visão do propósito de Deus e liderado desobediente. É um Moisés que dá a ordem sem direção e é um Josué que oferece uma série de objeção. E aí o que acontece? Nada. Não acontece nada. Aí a gente perde a guerra, irmão. E a gente está perdendo um monte de guerra na nossa vida, às vezes ministerialmente, porque ou a gente não se posiciona como Josué, saber que aquilo que nós estamos fazendo, aquele empecilho, aquela peleja, aquela guerra, não é para nos travar, é simplesmente para nos forjar, para chegar no propósito. Ou então a gente está como Moisés, só que um Moisés que não é muito crente, um Moisés que não tem direção, e dando ordem para o povo fazer, e o povo está fazendo errado, está perdendo a guerra. E às vezes alguns Moisés dão a ordem para que a peleja venha acontecer, só que eles nem vão para o cume do monte para interceder. Ele dá a ordem, manda para a guerra, você guerreia sozinho e ele fica no canto dele, tranquilo. Só que veja bem, ó, a sincronia entre Josué e Moisés vai mostrar algo muito interessante, porque no versículo 14 do capítulo 17, Deus vai falar assim para Moisés: Moisés, escreve num livro que eu vou te falar. Os amalequitas vão ser exterminados da face da terra. Só que ele vai dizer uma coisa mais interessante ainda. Ele vai dizer assim, ó, dá esse livro para Josué. Deus está dando uma indicação aqui. Por que o escrito que fala das derrotas futuras dos amalequitas tinha que ser dado para Josué? Deus já estava mostrando que Josué seria o sucessor de Moisés. Ele já está dando um indicativo. É como se Deus estivesse falando assim, ó, Moisés, os amalequitas vão ser exterminados, mas não vai ser sobre a sua liderança. Não vai ser sobre a sua direção. Vai ser sobre a direção de Josué. Então entrega o livro com escrito para Josué. E é importante isso daqui, porque a partir desse momento aqui, Moisés, ele já identificou que Josué seria o seu líder, e também Josué já identificou que ele iria no futuro suceder Moisés. E o que aconteceu? Uma união entre os dois. Era Moisés formando Josué e Josué aproveitando as oportunidades para crescer em meio a essa formação. Isso é muito importante porque, veja bem, ó, quando a gente pega esse contexto aqui de guerra, a primeira coisa que a gente aprende aqui, não é por habilidades humanas que algumas coisas a gente vai conquistar. Às vezes é literalmente no diálogo entre a liderança e o liderado e a confiança total em Deus, porque tanto a liderança como o liderado entraram nessa guerra aqui puramente pela fé. Mas nós vemos uma outra coisa aqui. Nós vemos um líder que está começando a dar alguns passos, que é Moisés, para preparar Josué para lhe suceder. Porque Moisés sabia, juntamente com Deus, que ninguém é insubstituível. Ninguém vai durar para sempre. E é sempre bom, principalmente eu estou vendo que tem bastante gente aqui que tem ministério e tem liderança em algum tipo de departamento, você sempre deve se questionar. Se acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser do departamento que eu cuido? E você não pode pensar assim, não, Deus vai cuidar. Não, não pense assim. Você tem a responsabilidade de levantar pessoas e preparar pessoas para se suceder. A responsabilidade é sua. Você entende?
na sua casa, na sua família, se você partir de forma precoce, como é que vai ficar a sua esposa? Como é que vai ficar os seus filhos? Como é que vai ficar o seu marido? Você preparou alguém para suceder as responsabilidades que você tem lá? Então é sempre importante a gente entender isso. Isso é um problema, tá? Sucessão hoje é um problema muito sério. Muito sério. Eu conheço uma igreja essa igreja tem 70 congregações. E alguns meses atrás, a pastora presidente chegou em mim, o marido dela morreu, e ela falou assim para mim: Tarcísio, meu marido morreu, eu tô com quase 80, logo eu vou morrer também. Mas não tem ninguém para colocar no lugar. E aí? Uma obra de 50 anos, não prepararam sucessor. Eles até foram para a guerra, enviando alguns Josués. Eles como Moisés intercedendo. Mas na hora de Deus pegar o livro, mostrando, mostra que os amalequitas vão ser exterminados, não tinha ninguém para entregar. Não tinha um sucessor para receber. Não tinha ninguém preparado. Sabe o que vai acontecer? Isso aqui não é jogando praga não, tá? Mas é o que acontece, tá? Pela experiência. Sabe o que vai acontecer? Provavelmente vão colocar, como colocaram, um pastor presidente no lugar dela, que ninguém aceita, porque é da família, que não tem chamado, e cada pastor de cada congregação vai tirar a placa, ou se o terreno for da igreja, vai partir para outro salão e vai abrir outra igreja. Estou mentindo? É isso que acontece, filho. Tudo isso porque ninguém pensou em sucessão. E a gente precisa pensar nisso, a gente vai morrer. Filho. E se você vai morrer, o que vai acontecer com as responsabilidades que estão na sua mão? Só que veja bem, vamos ver como é que foi essa forma com que Josué foi forjado. Abra comigo aí, Êxodo capítulo de número 24. Primeiro a gente viu que ele começou a ser formado por Deus em meio ao campo de batalha, em meio à guerra, e não por habilidade militar, mas sim por fé. Mas existe um episódio aqui que é muito interessante, em Êxodo 24, a partir do versículo de número 12. Deus vai falar assim para Moisés: Moisés, sobe ao monte que eu vou dar para você as tábuas da lei, dos 10 mandamentos que eu vou escrever para você ensinar. Só que a Bíblia vai dizer no versículo 13 que Moisés agora vai se levantar junto com Josué, o seu servo, e vai subir ao monte de Deus. Ou seja, não sei se vocês sabiam, mas quem estava no monte recebendo a lei dos 10 mandamentos, as ordenanças do tabernáculo, como é que seria a consagração do sacerdote, dos levitas, não foi só Moisés. Josué também estava lá, em cima do monte. Só que, para melhorar isso daqui, veja o versículo 14. Moisés fala no plural para os anciões. Disse aos anciões: espera-nos aqui, está no plural, até que voltemos a vocês. Também está no plural, ele não ia sozinho. Ele ia subir o monte com Josué, o seu servo. Só que veja bem, quando a gente olha isso, a gente fala: caramba, por que não Arão? Por que não Ur? Por que não os anciões de Israel? Por que não os conselheiros de Israel? Por que foi Josué escolhido para subir o monte junto com Moisés? Por quê? Bom, como Deus, ele não é limitado igual nós, que só vê o presente, Deus vê o futuro. Deus sabia que tanto Arão como Ur, como os 70 anciões, como os príncipes de Israel, alguns dias depois, iriam estar festejando e adorando bezerro de ouro. Enquanto Josué era o jovem preparado na guerra, forjado na batalha, e queria estar fielmente com Moisés ali em cima do monte para lhe suceder. Isso aqui, eu coloquei algo aqui que é muito interessante. Por quê? Ser líder é importante? É. Mas chegar perto de Deus é uma outra pegada. Ser conselheiro é importante? É. Esses homens eram homens honrados? É. Mas chegar perto de Deus e ver a nuvem te cobrir e participar da glória de Deus
É para pessoas que Deus sabe que em momento algum vão se prostrar diante de bezerro de ouro. Tem muita gente que nunca realmente participou da glória de Deus. Ele sente a glória de Deus quando ele está no ambiente de culto, quando ele está na igreja. Ele nunca teve a experiência de no seu quarto, particularmente, só ele e Deus, a nuvem cobrir ele. Ele nunca teve essa experiência. Existem muitos líderes, aqui tinha 70 líderes, conselheiros, anciões, mas nenhum deles foi escolhido por Moisés para poder subir ao monte e participar da manifestação da glória de Deus. Porque Deus, na sua visão de futuro, sabia que esses líderes, no momento onde a dúvida bater, eles seriam os primeiros a se prostrar e adorar bezerro de ouro. Isso daqui deixa para nós algo muito importante. A pergunta é: até onde a sua fé suporta sem ver Deus se manifestar? Até onde a sua fé suporta? A gente está falando de liderança aqui. A gente está falando de Arão. Arão, cara. Arão era intérprete de Moisés. A gente está falando de Ur, o cara que segurou a mão de Moisés. A gente está falando dos anciões que aconselhavam o povo. Esses caras adoraram o bezerro de ouro, porque eles não suportaram 40 dias. 40 dias, os caras não conseguiram esperar 40 dias. Eles não tiveram paciência. A fé deles não durou 40 dias. Você percebe que algumas pessoas na igreja, a fé deles é uma fé de momento. Você pode fazer a campanha. 7 dias com Anderson, ele vem os 7 dias. Se não acontece e continua a outra campanha, ele não vem mais. Por quê? Demorou demais. Porque, olha, eu queria num determinado tempo, eu tinha um prazo para isso acontecer, ele não teve paciência. Agora, olha a diferença de Josué. Olha comigo o versículo de número 16 aí na sua Bíblia. Nossa, estou derretendo aqui, meu. Tá um calor, hein? Versículo 16, olha o que diz o texto, ó. E a glória do Senhor passou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Ele subiu ao monte, mas ele só chegou no cume do monte depois de 6 dias de espera. 6 dias de paciência. Obrigado, varão. E a paciência hoje é uma virtude esquecida. 6 dias esperando. Imagina o diálogo entre Moisés e Josué. Eles lá no pico do monte, esperando Deus chamar eles para entrar dentro da nuvem. Mas 6 dias de espera. 6 dias de paciência. 6 dias de calma. 6 dias sem Deus falar. 6 dias sem Deus se manifestar. 6 dias de espera. Na maioria das pessoas aqui, depois de 1, 2 dias, ia descer do monte. Fala, não, acho que não vai dar certo esse negócio aqui. 6 dias de espera? Para com isso. Só que, veja bem, uma virtude que Josué apresenta aqui é a paciência. Josué, em nenhum momento na narrativa do texto, ele questiona Moisés. Ele espera pacientemente os 6 dias necessários até Deus chamar Moisés e eles entrarem na presença de Deus. E a paciência hoje é uma virtude esquecida. As pessoas estão impacientes. Por quê? Hoje nós conseguimos tudo com um like. É um clique. Você se lembra como que era quando a gente ia comprar tênis antigamente? Para comprar um tênis antigamente, você tinha que ir numa loja, você chegava no vendedor, aí você pedia o tênis, ele subia lá em cima, que parecia que ele estava subindo até o céu, tanto que ele demorava. Aí ele descia da loja com 10 tênis, nenhum dos tênis é o que você pediu para experimentar. Aí você, com raiva, tinha que ser educado, sair da loja, ir para outra loja para talvez passar a mesma raiva de novo. Mas você tinha paciência ou não? Ou depois da primeira frustração você voltava para casa sem tênis? Claro que não.
Você ia em 10 lojas, filho. Gastava o dia inteiro. Você tinha paciência. Mas hoje você compra com um clique. Você não tem mais paciência para ir numa loja. Antigamente, eu não vou revelar a idade, né? Mas antigamente, para você fazer uma ligação para alguma pessoa querida, você tinha que ir lá no orelhão e, dependendo do bairro, o orelhão era lotado, filho. E às vezes você tinha que ver um chorando no orelhão, o outro discutindo com a esposa, o outro cobrando dívida, até chegar a sua vez de ligar. Você tinha que ter muita paciência. O outro namorando, exatamente. Só que hoje você quer falar com alguém, o que você faz? É um clique. Puf. Você entende que a nossa dinâmica de vida fez com que a gente perdesse a virtude da espera. A nossa dinâmica de vida fez com que a gente perdesse a paciência. A gente não aguenta mais esperar. Vou te dar um exemplo. Antigamente, a gente ouvia um sermão que não tinha pé nem cabeça. A gente saía feliz. Hoje, a gente ouve o pregador. Se nos primeiros 10 minutos ele não faz uma aplicação, você já perdeu a paciência com ele. Estou mentindo ou não? A gente está impaciente, irmãos. É por isso que nós, e eu me incluo nisso, se a gente tivesse no contexto de Josué e tivesse que esperar 6 dias, eu morria de ansiedade, junto com vocês. Morria de ansiedade. Mas se você quiser ser formado por Deus para grandes conquistas e grandes propósitos, você vai ter que ter a virtude da paciência. Se você não tiver isso, esquece, filho. Porque eu vou falar uma coisa para você. Os homens que tiveram as maiores promessas da Bíblia tiveram que esperar. Abraão esperou 25 anos para a promessa se cumprir. Isaac esperou 20 anos para casar. Todo mundo casava com 20 anos de idade. Isaac casou com 40 anos de idade. Aí depois que ele casou, a mulher era estéril. Teve que esperar mais 20 anos para ter o primeiro filho. Jacó, do momento em que ele sai da casa do seu pai até o momento que ele volta, 30 anos de espera. José, 13 anos de espera, ou melhor, 17 anos de espera. Recebeu a promessa com 13 e se cumpriu com 30. Jesus, 30 anos de espera para revelar o seu ministério messiânico. Paulo, 13 anos de espera. Todo mundo esperou, filho. Agora você, você quer chegar lá no monte, no primeiro dia, a nuvem te cobrir e você ser chamado? Para com isso, né, filho? Faça-me um favor. No primeiro dia já quer entrar na nuvem, já ver a glória de Deus, ouvir os 10 mandamentos, ouvir como que vai ser a roupa do sumo sacerdote, ouvir como que vai ser o tabernáculo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Segredo nosso aqui, tá? Para as maiores revelações de Deus, Deus vai fazer você esperar e não é pouco não, é muito. É muito. Vou te fazer uma pergunta simples para vocês. Quem foi o homem que teve a revelação mais gloriosa da Bíblia? Quem foi o homem que teve a revelação mais gloriosa da Bíblia? Não, a revelação mais gloriosa da Bíblia. Quem foi o homem? Paulo? Oh, meu Deus do céu. Tanto é que o livro que ele escreveu, ele coloca o nome de Revelação, Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Só que João teve essa revelação quando ele tinha quantos anos? 100 anos, quase. 100 anos de idade para ter a maior revelação de todos os homens que a Bíblia viu. Moisés viu o trovão, ouviu a voz de Deus, falou face a face, mas não foi no céu. Não viu os anjos da forma com que João viu. Não viu o futuro glorioso com o triunfo do Cristo sobre todo o mundo. Não viu Jesus num cavalo branco. Não viu o juízo final. Não viu o trono branco. Ninguém teve uma revelação maior do que João. Mas ele foi ter essa revelação no final da vida. Final da vida. Para grandes coisas acontecer, nós temos que ter a virtude da paciência. E Josué tinha isso.
Só que veja bem, olha, Josué foi forjado em guerras, foi forjado na presença de Deus, porque agora ele ficou 40 dias dentro da nuvem, ouvindo Deus falar. Só que logo depois, quando ele sai da presença de Deus junto com Moisés, em Êxodo 32, 17, a Bíblia diz que há um barulho no meio do arraial. Há um barulho no meio do arraial. E esse barulho foi interpretado por Josué como um barulho de guerra. Repare que, ele tinha experiência com guerra, ouviu a voz de Deus no monte, entrou dentro da nuvem, foi forjado na presença, mas ainda era inexperiente no que tange a administrar o povo. Ele não soube discernir barulho de festa de rebelião com barulho de guerra realmente verídica. Apesar de ser um homem cheio da presença, apesar de estar descendo do monte cheio do Espírito, apesar de estar descendo do monte depois de uma experiência gloriosa com Deus, ele ainda era inexperiente. E deixa eu falar uma coisa para você. Tem momentos, você já chegou em momentos da sua vida espiritual que você falou, meu Deus, eu estou voando. Eu estou cheio. Eu estou matando até barata só por imposição de mãos. O negócio está forte. Tem momento da vida, irmãos, que a gente está cheio, a gente está orando, está buscando, está jejuando, a gente está cheio. Passa uma pessoa macumbeira, ela atravessa a rua, não quer passar do nosso lado. Já teve essa experiência, sim ou não? De um macumbeiro atravessar a rua para não passar do teu lado? Você fala, meu Deus, estou cheio mesmo. Só que tem algumas pessoas que se confundem. Elas acham que, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu não devo ouvir ninguém. Só que ser cheio do Espírito Santo não te dá experiência de vivência. Muitas vezes você pode estar cheio do Espírito Santo e pode confundir barulho de rebelião com barulho de guerra. E tem muita gente se confundindo. Tem muita gente, e eu gosto, por isso que eu sou pentecostal, eu gosto do manto e sou a favor do manto. Mas tem gente que ele entra aqui, ele marcha no culto, aí pelo fato dele marchar, dele entregar uma profecia, ele não ouve mais ninguém, porque eu estou cheio de Deus. Mas ser cheio de Deus não inibe você de errar no seu discernimento de vida. Você sempre vai precisar de alguém para falar assim, não se alegra não, ou não tenha medo. Não é guerra, é rebelião. Eles não estão guerreando a favor de Deus. Pelo contrário, eles se prostraram para o bezerro. E esse é o nosso problema. A gente entende o ambiente pela atmosfera espiritual que a gente acha que tem. Só que às vezes não é um povo pelejando. Às vezes é um povo festejando e adorando o bezerro de ouro. E a gente acha que a gente está num ambiente espiritual, porque a gente está dentro da nuvem. A gente teve experiência com Deus. Nem sempre é assim, filho. E a função de Moisés aqui foi primordial. Porque Moisés dá um banho de água gelada. Moisés vai dizer assim, não é isso não. É o povo realmente caiu na idolatria. Só que, veja bem, quando o povo cai na idolatria do bezerro de ouro, Moisés ele tem uma atitude. A atitude de Moisés é tirar a tenda da revelação do meio do povo e colocar fora do arraial. É como se fosse um castigo, tá? Então, vocês não vão ver mais de perto Deus falar comigo face a face. Ele tira a tenda da revelação de dentro do arraial e coloca fora do arraial. E o texto diz em Êxodo, capítulo 33, que quando Moisés ia se encontrar com Deus, todo mundo ia para a porta, cada um da sua tenda, cada um da sua casa, e eles viam Moisés de costa entrar na tenda da revelação e a nuvem descer sobre a porta da tenda. E todo mundo adorava de longe. Só que o texto vai dizer que depois que Moisés falava com Deus face a face e voltava para o arraial, quem ficava na tenda, mesmo sem Deus estar manifesto, era quem? Josué. A pergunta é, se Deus não estava mais manifesto na tenda, por que Josué não se apartava da tenda? Vamos ler comigo, Êxodo 33, versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um que fala a seu amigo.
Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se apartava da tenda. Moisés voltava para o arraial, a tenda ficava armada, lá vazia, porque não tinha nada de interessante ali para roubar, e Josué ficava na tenda, dentro da tenda. Isso parece simples, mas mostra uma virtude muito grande de Josué. Josué sabia que ele ia ser o sucessor de Moisés. Josué sabia que na terra prometida, no reino que eles iam ter na terra prometida, ele seria o líder, ele seria o chefe, ele seria o comandante, ele ia ter status, ele ia ter visibilidade, ele ia ter autoridade. Mas ele não estava em busca disso. O que mais importava para ele não era o que viria quando ele fosse suceder Moisés. Ele não queria, literalmente, a autoridade de Moisés. Ele não queria a visibilidade de Moisés. Ele queria a intimidade que Moisés tinha com Deus. Para Josué, o mais importante para ele ser um bom sucessor não era em si o cajado. Não era em si ser o líder. Não era em si ele ser o dominador. Não era em si ele ter a palavra de autoridade. É primeiro ele ter intimidade. Então, antes dele receber a autoridade, ele queria ter a intimidade que Moisés tinha com Deus. É por isso que quando Moisés saía da tenda, ele continuava na tenda, mesmo Deus não estando lá. O dia que as funções, as coisas, o material ser menos importante do que a nossa intimidade com Deus, aí a gente vai ser bem sucedido, filho. Porque esse jovem aqui, muito novo, ele entendeu uma coisa: não adianta nada Moisés me dar a autoridade, me dar o cajado, me dar o povo, se eu não tenho a intimidade de falar com Deus face a face. Então, antes de eu receber o cajado, antes de eu receber a autoridade, antes de eu receber a direção do povo, eu vou ficar na tenda até Deus falar comigo da forma com que fala com Moisés. A intimidade com Deus vem antes. Vem antes do ministério, vem antes da pregação, vem antes do ensino, vem antes da tomada de decisão importante da vida, como eu que vou casar logo, esse ano. Mas vem antes, vem muito antes. O problema é que, assim, vou te falar uma coisa. E eu vou ser bem sincero com vocês. Se a gente falar para as pessoas assim, olha, venham aqui que nós vamos orar. E a gente não colocar nenhum tema de oração, nenhum propósito. O povo vem? Não vem. Se a gente falar aqui, vai ter um estudo bíblico, e não dar um tema que seja muito relevante, ou que encha os olhos do povo, o povo vem? Por quê? Porque eles estão preocupados em conquistar alguma coisa. Eu vou lá, mas o que isso vai me trazer de retorno? O que isso vai me trazer de benefício? Eles não querem intimidade. Eles querem algum bem de troca. Eles não querem simplesmente falar com Deus face a face. Eles estão esperando que a tenda dê alguma coisa para eles que venha satisfazer as suas expectativas. Só que a tenda está vazia, filho. A tenda ali, Deus desce. Mas a tenda, e Josué não se apartar da tenda, é só uma expectativa que ele tem de ter a mesma intimidade com Deus que Moisés tinha. E essa deve ser a nossa maior expectativa. Sabe por que as pessoas não falam mais sobre arrebatamento hoje? Porque ninguém tem expectativa de ter a intimidade com Cristo, que é a intimidade que nós vamos ter quando a igreja for arrebatada. As pessoas perderam essa intimidade, perderam esse desejo, perderam esse anseio. Então, para que falar do céu? Quero conquistar na terra. Para que falar de coisas que para mim não vai trazer nenhum tipo de benefício? Para que falar de intimidade? Eu só falo de intimidade se essa intimidade for trazer para mim algum tipo de benefício que vai superar as minhas expectativas. Eu sei que na vida tudo é a base de troca, sim ou não? E na vida, para você se dar bem, alguém tem que se dar mal. Sabia disso? Não sabia? Você trabalha? Quem trabalha aqui? Quem fez entrevista de emprego para começar a trabalhar? Você acha que foi só você que fez a entrevista ou mais pessoas?
Só que para você conseguir a vaga, alguém teve que não conseguir a vaga. Para você se dar bem, alguém teve que se dar mal. Você está entendendo? Tudo na vida, para você conquistar algo, alguém tem que não conquistar. Se você abre um negócio, você começa a vender a coisa mais simples que tem, mas que tem outras pessoas perto de você que vende, para você vender, alguém tem que não vender. Tudo na vida é a base de troca. O amor é a base de troca. Você ama sua esposa, seu marido, porque ele dá alguma coisa para você. Se ele não trouxesse nenhum benefício para você, você não iria ter motivos para amá-lo. E o amor, inclusive, ele tem manutenção. E a manutenção é a base de troca também. Se a sua esposa não fizer a comida quando você chegar cansado do trabalho, vai passando um tempo, você vai se desgastar com ela. Isso significa que o amor vai começar a esfriar. Se você não elogia a sua esposa, mas só critica ela, se você não dá essa base de troca, ela vai passar a te enxergar como um homem carrancudo que não ama ela, logo o amor dela por você também vai se esfriar. Tudo é trocado, filho. Só que, quando Josué vai para a tenda, ele só quer uma coisa: intimidade. E intimidade não se compra. Intimidade não se troca. Não tem nada para a gente dar para Deus para que a gente convença Ele de ser íntimo de nós. Não tem nada que dá para a gente comprar, falando assim: Deus, eu quero intimidade, eu tenho isso para te dar. Nada o que a gente tem é interessante para Ele. Nada, 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 nada. Então, se a gente levar tudo na nossa vida, inclusive a nossa vida espiritual, com base em troca, a gente nunca vai ser íntimo de Deus. Porque a gente nunca vai ter nada para dar para Ele. Vocês entendem isso? Está compreendendo, sim ou não? Isso daqui é entender só quem chega na tenda sem Deus se manifestar, mas com expectativa de ter intimidade com Deus, como Moisés tinha, de falar face a face, é quem entende que intimidade com Deus não é comprado, é graça. Então vale a persistência. Porque uma hora a graça dele vai nos alcançar e eu vou ver a tenda lotada da nuvem de glória. Lotada. É graça, filho. Eu sei que dá uma frustração quando a gente pensa a vida por essa ótica, né? Que tudo é comprado e tudo é trocado. Mas vai fazer o quê? Você vive num mundo que é assim, não tem o que fazer. Tá? A não ser que você quiser me dar um dinheiro, um pix, eu não tenho nada para te dar. Aí a gente vai começar a ver a vida de uma forma diferente. Mas tudo é negociado, filho. Tudo é negociado. Relacionamento. Você só tem amizade com quem você tem porque ele gera alguma coisa para você. Um bem-estar, tudo é troca, tá? Eu não sou aqui, como é que fala? Pessimista, tá? Isso é realismo da vida, tá? Só que veja bem, vamos partir aqui. Josué, ele também era um jovem que ele tinha fé para conquistar. Mas quando eu falo fé para conquistar, tá? Às vezes a gente fala de fé para conquistar e parece que é algo assim um tanto banal, né? Por quê? Veja bem. Quando a gente fala fé para conquistar, não, é só você crer que você vai alcançar. Só que a fé aqui de Josué é um pouco diferente, o nível de fé é um pouco diferente. Por quê? A Bíblia vai dizer que Moisés, com toda a sua sabedoria, ele vai usar uma tática para deixar o povo entusiasmado de entrar na terra prometida, certo? Porque o povo, até então, eles tinham só uma promessa, mas eles não tinham visto nada. Eles não sabiam como que era a terra, não sabiam se a terra era boa ou não. Eles estavam vivendo e andando 40 anos sobre uma palavra. Então, o que Moisés faz? Ele separa 12 espias. E qual era a função dos espias? Era ir até a terra e ver se a terra era boa, ver se as casas eram bem construídas, ver se o exército deles eram bem fortificados, mas também trazer alguns frutos da terra. E eles trouxeram uva, romã e figo. Mas para que eles tinham que dar essa prova para o povo? Para que o povo ficasse entusiasmado de realmente conquistar a terra.
Você repare que Deus conhece o povo que ele chama, né? Ele sabe que o povo, somente por palavras, eles não iriam conseguir chegar no objetivo. Então Deus dá algo visual para eles. Ó, veja o fruto. Olha o tamanho desse cacho de uva. Olha essa romã. Olha esse figo. Da onde você tirou? Da terra. E Moisés manda os espias para a terra. Só que veja bem, quando Moisés manda os espias para a terra, os espias que eram para ser usados como agente de entusiasmo, era para eles literalmente colocar o coração do povo acelerado para o povo entrar na terra. Quando eles chegam na terra, eles veem que a terra era boa, realmente, porém, tinha os filhos de Anak, que eram gigantes. Eles viram que a terra era fortificada. A terra não era a terra de ninguém. A cidade de Canaã era muito bem construída. A fortaleza de Jericó era uma das fortalezas mais bem construídas que tinha na terra. Eram 2 muros. Um muro aqui, depois vinha uma rampa e tinha um outro muro uma hora atrás, que dava uma sensação que toda a cidade estava coberta por muros. Ou seja, era uma cidade que, olhando de fora, é impossível de invadir. Resultado: dos 12 espias, 10 voltam totalmente sem entusiasmo. 10 voltam totalmente cabisbaixo, incrédulo. Só que quando a gente vê esses 10 espias, e aí eu quero falar para vocês, né? Veja bem, a gente é muito afoito na hora de criticar, principalmente o povo do deserto, né? A gente é muito afoito de falar esse povo murmurador, esse povo ruim. Eu critico também na zoeira, mas quando a gente vai ver a fundo, ora, quem gosta aqui de comer ovo? Levanta a mão. Mais 40 anos comendo ovo, tranquilo? Só ovo? Hã? Tranquilo. 40 anos é tranquilo comendo ovo? É, então, filho. Então não critica tanto o povo do deserto. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Vou te fazer uma outra pergunta aqui rápido. Rápido. Quem gosta, quem aqui já ficou desempregado? E ficar desempregado significa de você não ter perspectiva de que a sua vida vai andar. Não é assim? Quando você está desempregado, a perspectiva de que sua vida vai evoluir, você vai conseguir alguma coisa, vai embora, junto com o emprego. Agora imagina você ter um desemprego de 40 anos. Ou seja, você não consegue enxergar nada. Você está literalmente em um deserto. Você iria ficar de boa? Iria estar aqui adorando a Deus? Tranquilão. Então, mas esse povo estava num deserto. 40 anos, eles não viam nada, só via terra. E quando via gente diferente, era para tentar matar eles. E comer na mesma comida. 40 anos. Se eu e você estivesse no lugar desse povo, sabe qual era a chance da gente murmurar igual eles? 150%. Totalmente. Agora, imagina esse povo que já está com a perspectiva de vida lá no pé. Esse povo vai espiar a terra e na mente deles, pô, se é uma terra que Deus preparou, vai estar fácil de conquistar. Só que quando eles chegam lá, tem gigante. Quando eles chegam lá, tem uma Jericó que o muro era uma fortificação tão grande que parecia que era impossível de invadir a cidade. Como é que você iria se comportar diante desse cenário? Como? Fala para mim. É muito fácil a gente falar de fé, né? Só que se coloca na função desses personagens bíblicos, se coloca na função desses espias, sendo que é a sua vida que vai estar em jogo. E não só a sua vida, é a vida da sua família. Se você fosse lutar contra o gigante ia matar você, ia matar seu filho, ia matar sua esposa. Como é que você iria se comportar? Será que realmente a palavra de Deus ia ter peso na sua vida nessa hora? É para se perguntar. Porque eles não tinham nada aqui, só a palavra. Só a promessa, só isso. Só a promessa. E no meio de uma sociedade onde eles precisam ver para crer, 90% aqui ia fazer igual esses espias. Ia voltar falando assim, deu ruim, filho. Vamos voltar para o Egito. É mais fácil a gente ser escravo, mas tem alguma coisa que a gente vê
do que a gente se arriscar e perder a vida e a família em uma guerra que a gente não sabe se a gente vai vencer. A maioria das pessoas aqui iria agir também por vista. Então, não critique tanto assim os espias. Mas quando você lê esses textos aqui, se coloque na função deles. Se coloque na posição deles. E aí você vai entender o quão sobrenatural foi a fé de Josué e de Caleb. Porque Josué e Caleb, eles viram uma batalha impossível como se já fosse uma terra já conquistada. Eles olharam, Caleb disse assim para o povo: ora, diante dos filhos de Israel, capítulo 13, versículo de número 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente vamos prevalecer contra ela. Olha o que Josué fala no capítulo 14, versículo de número 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Eles não apresentam nenhum ponto de dúvida. A pergunta é, que fé é essa, mano? Que diante de toda essa circunstância que é totalmente negativa, eles conseguem se manter fixo, firme. Pensa comigo. E na maioria das vezes, a multidão acaba fazendo com que as nossas atitudes sejam diferentes. Vou te dar um exemplo. Se tá um cara aqui, a pessoa está pregando, não está falando nada com nada, mas está todo mundo dando glória, você não vai ficar constrangido de não levantar a mão? Ainda mais se algumas pessoas olhar para você. Está todo mundo dando glória, não está falando nada com nada. Aí você vai falar, uma hora você vai esperar alguma coisa que tenha mais coerência para você falar, glória a Deus. Senão vão... O que o povo vai pensar de mim, né? Se eu ficar aqui igual uma geladeira. Por quê? A multidão nos influencia. A maioria vai nos influenciar, filho. Vai nos influenciar. Só que a fé de Josué não é uma fé que depende da maioria. Não é uma fé que depende de influência. É uma fé enraizada em alguém que já venceu batalhas impossíveis. É alguém que já tem experiência no campo de batalha. É alguém que já ouviu a voz de Deus no monte. É alguém que foi forjado na tenda e buscou intimidade. E é nesse momento que esse homem preparado vai mostrar que toda a sua trajetória de preparo realmente deu certo. Porque na hora que a fé dele foi provada, onde a maioria dizia, não vale a pena a gente entrar, ele, Caleb, falou, não, se Deus realmente falou e se agradou de nós, nós vamos entrar nessa terra, mesmo ela sendo impossível de se entrar. Exatamente, é. Então, porque às vezes tem muita gente que investe só naquilo que Deus faz e não naquilo que ela deve fazer. E Josué, ele trouxe para ele: se eu fizer como ele mandou, a gente chega lá. Mas se a gente ficar só achando que Deus faz porque a gente não tem direito de fazer nada, tem que ter fé. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O que influenciou o povo de Israel? 10 incrédulos ou 2 homens de fé? Não, vocês não leram o texto. O que influenciou o povo de Israel? Foi 10 incrédulos ou 2 homens de fé? Foi a maioria, filho. É por isso que eu falo, ó, tem coisa que você vai crer. Mas se você não souber influenciar as pessoas para que elas creiam também, você vai crer sozinho. E você não vai ter do que reclamar. O problema é isso. A igreja sempre vai ter os remanescentes, né? Aqueles irmãos que são mais entusiastas vai falar assim, a igreja sempre tem os remanescentes. Aí eu falo para esses entusiastas, mas o problema é os 10 espias que matam a fé do povo. O problema não é quem tem fé. Sempre vai ter quem vai ter fé. Mas o problema é os 10 que minam a fé do povo. E eles sempre vão ser a maioria e vão ter maior poder de influência. Maior poder de influência. Só que onde está o nosso erro? É a gente gastar tempo com quem não crê.
A Bíblia nos mostra que a gente não tem que gastar tempo com quem não crê. Sabe por quê? Os 11 que influenciou e a multidão do povo, que também foi influenciada pelos incrédulos, onde eles ficaram? Morreram no deserto. E quem entrou na terra? Josué e Caleb. Então, por mais que você, na sua fé, seja minoria, entenda que mesmo na minoria, é você que vai permanecer. Não fique sendo influenciado por quem não acredita, por quem não crê. Deixa a maioria para lá. Fique com a minoria. E deixa que o tempo vai separar os incrédulos daqueles que crê. É o tempo, filho. É o tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Assim, o pastor Everton pode falar melhor do que eu, porque ele já está há mais anos aí pregando o evangelho. No início da trajetória do ministério, geralmente, né, tem aquelas pessoas que se converteram junto com a gente, que começou a desenvolver ministério de pregação junto. Vocês tiveram isso, sim ou não? Pessoas que começaram a pregar junto com vocês, e todo mundo era entusiasta. Todo mundo era entusiasta. E existe um grande problema. Quando você começa a ir pregar em outros lugares e pegando agenda, você vai ficando por dentro de algumas coisas que você não queria ficar com conhecimento daquilo. Aí você ouve que o pastor da igreja que você pregou estava batendo na mulher. Aí você ouve de uma igreja que você acabou de pregar, mas essa igreja nasceu de rebelião. Aí você ouve isso. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Para pessoas que acham que ministério de pregação é simplesmente estudar o texto, orar e sair pregando por aí. Os caras não têm estrutura para isso. Aí o que eles ficam? Incrédulo. Aí sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão chegar do lado de outras pessoas e falar, meu, você acredita que eu vi isso? Isso daqui. Aí a pessoa vai falar, meu, o que você está fazendo na igreja? Você está se matando. Gastando gasolina para ir pregar longe. Não, para com isso. Aí sabe o que acontece? No decorrer do tempo, essas pessoas ficam no meio do caminho. Como dezenas eu vi ficar. E só quem permanece é aquele que, mesmo vendo tudo negativo, continua crendo. Tudo negativo, continua crendo. Tem essa campanha 12 dias de clamor, né? Para 12 meses de vitória. Isso é uma heresia da brava, né? Mas a pergunta é, Tarcísio, por que você não recusou convite para pregar, né? Por que você não recusou? Você vai orar 12 dias, vai ter 12 meses de vitória? É verdade isso? É claro que não, mas só se você está lendo a Turma da Mônica e não a Bíblia, né? Mas por que a gente vai lá pregar, mesmo assim? Porque a gente não é incrédulo. A gente continua crendo e traz uma palavra de Deus para que mesmo aquele povo com a perspectiva errada venham entender o Evangelho e quem sabe mudar de vida, mudar de mente e subir num outro patamar espiritual com Deus. O incrédulo vai olhar para a Bíblia e vai falar assim, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não vou participar dessa besteira não. Como muitos que eu ouço e eu já vi fazer isso. Mas a gente continua crendo, tá? E com o tempo a gente vai ver os resultados em nome de Jesus, tá? Essa praga bateu nas Assembleias de Deus e ficou, né? 12 dias de clamor. Só que veja bem, olha, a incredulidade tem mais poder de influenciar do que um ato de fé. Infelizmente é a realidade, tá, meus queridos? Infelizmente é a realidade. Tá? E às vezes a gente tem pessoas que fazem o desserviço, né? O que é o desserviço? Você chega na pessoa e você ensina ela você dizendo assim, ó, você quer conhecer a Deus? Conheça a Bíblia. Aí a pessoa chega e fala assim para a mesma pessoa, olha filha, olha isso daqui que eu conquistei. E eu não leio a Bíblia. Mas eu vivo a Bíblia. Como é? Você vive sem conhecer? Não dá para você entender. Bate isso, sim ou não? Pô, eu sou um ser espiritual, mas também sou racional, pô. Como que você vai viver as Escrituras sem conhecer as Escrituras? Não tem como. Mas as pessoas às vezes fazem desserviço. E o que vai valer mais? O que você está falando, leia a Bíblia, ou a pessoa que conquistou algumas coisas falando assim, eu não li, mas conquistei. O que vai valer mais? Qual é a palavra que vai ter mais peso? Você entende? O incrédulo sempre vai influenciar mais do que aquele que tem fé. Mas aquele que tem fé é o único que vai atingir o objetivo e vai chegar na terra prometida. Então, Josué ele mostra que tudo isso que aconteceu com ele, desde a guerra contra os amalequitas, desde o momento em que ele
entra dentro da nuvem junto com Moisés no monte, desde o momento em que ele não se apartou da tenda. Tudo isso é uma construção de caráter que vai fazer com que ele, lá em Números 13, mantenha a sua fé firme, mesmo em meio à maioria incrédula. Só que para nós, já partimos para o final, nós vamos ver uma coisa muito interessante aqui em Josué. Ministério, chamado, vocação, só se concretiza quando você é comissionado por alguém. Tá? Por que eu estou falando isso? Tem pessoas, e a gente já viu muito isso, né? Recentemente eu tinha um pastor que eu cria que ele era pastor. Eu tinha convicção. Até que no momento, numa sala pastoral, ele falou para mim assim: você sabia que eu não fui consagrado a pastor? Eu falei: como? Não sou evangelista. Eu falei: mas e como que você pastoreia? É pastor presidente de igreja? Não, Deus tinha um ministério comigo. Aí eu falei: opa, calma aí, então a Bíblia está errada, né? Porque a Bíblia mostra que todo mundo que tem vocação foi comissionado por um outro ser humano e você não. Você falou: não, agora eu sou pastor e está tudo certo. Fui pro monte. Não, se foi pro monte, cara, pelo menos estava buscando, mas tem gente que nem pro monte foi. E aí, ó, eu tô falando isso para vocês porque não é uma, nem duas, nem três pessoas que eu encontrei isso. E quando você vai olhar a igreja do cara, é uma igreja saudável? Claro que não. Porque ele não foi comissionado por alguma autoridade. Ele não foi comissionado por um líder. Ele simplesmente achou que tinha um chamado. Talvez até tinha, mas não cumpriu o rito de ser comissionado por alguém. E olha que o texto bíblico é lindo. Porque em Deuteronômio 31, a Bíblia vai dizer que Deus, anteriormente, tinha chamado Moisés e falou para Moisés assim: Moisés, você vai morrer em cima do monte, de frente com as campinas de Moabe. Porém, você vai impor as mãos sobre Josué na frente do povo. Você vai comissionar Josué. Você vai delegar a ele a autoridade. Olha, mas o próprio Deus não poderia aparecer para Josué e falar assim: Josué, estou te levantando como sucessor de Moisés? Mas Deus não quebra protocolos e nem princípios. Ele vai e delega a autoridade para Josué usando quem? Moisés. Porque havia liderança e Deus respeita o princípio de liderança. Exato. Agora, quem foi que comissionou Moisés? Quem foi? O próprio Deus. Mas por quê? Quem era a liderança de Israel antes de Moisés? Não tinha. Então não tinha ninguém para dar autoridade. Mas a partir do momento que tem uma liderança, a pessoa só é comissionada para uma função depois que a liderança impõe as mãos de autoridade. Repare que, olha o texto comigo, Êxodo 31, versículo 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque este povo entrarás na terra que o Senhor deu sob juramento e prometeu aos teus pais, e tu farás eles herdar. Repare que ele está dando um incentivo, e não impôs as mãos ainda. O versículo de número 23 de Deuteronômio 31. Agora é o próprio Deus que vai dar esse incentivo para Josué. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Seja forte e corajoso, porque você introduzirá os filhos de Israel na terra sob juramento, conforme eu prometi, e eu serei contigo. Repare que tanto Moisés deu a promessa, e Deus ratificou a promessa. Só que ele tinha autoridade delegada? Não. Ele estava com a promessa de chamado, promessa de sucessão. Ainda não tinha levantado as mãos Moisés e delegado a ele a autoridade. Tem muitas pessoas que depois que alguém fala para ele: nossa, eu vejo você fazendo tal coisa, ele já quer fazer. Eu vejo você pregando, ele quer pregar. Eu vejo você como evangelista, ele já quer ser evangelista. Não, filho. Promessa, reconhecimento de chamado
É um indicador. O que vai te deixar apto é depois vir uma autoridade e te comissionar. Comissionar. Você pode não gostar de líder, mas só pode exercer alguma função na igreja se você for comissionado por alguém. E aí, você já ouviu desigrejado dizer assim, eu vou montar uma igreja na minha casa? Já ouviram isso, sim ou não? Vou montar uma igreja na minha casa. Aí a pergunta é, quem te comissionou para isso? Eu não preciso, eu tenho Jesus no coração. Tá. Na Bíblia, sempre há um comissionamento humano. Sempre há um reconhecimento de autoridade humana para esse algo ter validade no reino de Deus. Só que, veja bem, Josué cumpriu o rito. A Bíblia diz em Êxodo 34, versículo 9, que Moisés chama todo o povo e impõe as mãos de autoridade sobre Josué. E Josué ali era cheio do Espírito Santo, para que todo o povo visse que agora ele seria, sim, autoridade, sucessor de Moisés. Só que o principal fator na vida de Josué, que leva ele a ser um personagem muito interessante, que a gente vai estudar mais a fundo no livro, é que ele tinha um grande potencial. E Moisés sabia disso. E veja bem, a gente tem que tomar cuidado, porque eu já vi muitas pessoas com grande potencial se perder na caminhada. E o nosso cuidado deve ser ainda mais específico com quem tem grandes potenciais. Josué tinha grande potencial, só que o nome dele antigamente não era Josué, era Oséias. Você sabia disso? Era Oséias o nome dele. Só que Moisés, antes de enviar ele para espiar a terra de Canaã, troca o nome dele de Oséias para Josué. Mas por que Moisés trocou o nome dele? O nome Oséias significa salvação. E ele, com grande potencial, poderia cair numa armadilha do povo. Qual era a armadilha? Ele entrar na terra prometida e o povo olhar para ele, Oséias, que significa salvação, e atribuir a ele a conquista da terra. É por isso que eu falo, quem tem grande potencial tem que andar com o olho ainda mais arregalado. E a gente tem que ter muito cuidado com quem é diferenciado ministerialmente. Tem gente que é diferenciada e não tem o que fazer. É diferenciada para cantar, é diferenciado para pregar, e não tem o que fazer. O cara, Deus deu alguma coisa especial para a pessoa, não tem o que fazer. E tem que reconhecer e acabou. Só que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque o povo tem uma tendência a idolatrar. E Moisés sabia disso. Se ele ficar com o nome Oséias, todo mundo vai atribuir a salvação a ele. Então Moisés muda o nome dele para Josué, que significa o Senhor é a salvação. Para que quando eles entrassem na terra prometida, a conquista da terra não fosse atribuída a Josué, mas a Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, você que gosta de adular profeta. Eu creio que vocês aqui não fazem isso. Mas se você gosta de adular profeta, toma cuidado. Porque o ministério dele, o chamado dele, é o Senhor que faz, e não é ele. Às vezes as nossas atitudes matam grandes potenciais. Infelizmente. A gente é muito afoito. Só que o melhor, e aí eu acho que, lógico que Moisés não sabia disso, mas como Moisés era cheio do Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, Deus te faz fazer coisas que vão revelar a Cristo sem você saber. Porque o nome Josué, que significa o Senhor é a salvação, tem o mesmo significado do nome Jesus. O nome Jesus também significa o Senhor é a salvação. E é o mais importante na vida de Josué não foi que ele venceu a guerra contra os amalequitas, não foi que ele estava lá no monte e recebeu e ouviu os 10 mandamentos do próprio Deus para Moisés, não foi que ele era entusiasta, que queria realmente a intimidade com Deus diante da tenda, não foi que ele era o de fé em meio à maioria que era incrédula, quando foi ali a espiar a terra de Canaã. O que mais me chama a atenção no nome de Josué, na vida de Josué, é que o nome dele que foi trocado por Moisés gera nele uma semelhança com Jesus. E esse deve ser o nosso objetivo em geral.
Qual é o seu objetivo máximo? Você ser vaso? Isso faz parte do processo, se você buscar e tiver chamado para isso. É você viver grandes experiências com Deus, isso também vai fazer parte do processo, se você buscar e tiver chamado para isso. Mas algo que todo mundo aqui, independente de chamado de vocação, tem que ter, é uma vida semelhante à vida de Jesus. Tá? E assim nós encerramos essa aula. Josué, esse personagem interessante, ele aparece pontualmente, tá? Antes do livro de Josué, mas a partir da aula que vem, nós vamos mergulhar no livro, no capítulo 1, 2, 3, vai até a última aula no capítulo 17 ou 18, se eu não estou enganado, tá bom? Não falta, lê as revistas. Vocês viram que a gente mandou um resumo com inteligência artificial? Vocês viram? Tinha uma mulher lá falando lá. Tá? Não foi nenhuma irmã não, tá? Foi inteligência artificial mesmo. Então, a gente vai começar a fazer resumo de aulas com inteligência artificial, porque é bom para você gravar algumas coisas, né? Alguns pontos principais do que foi falado. Tá? É sempre bom usar esses mecanismos da tecnologia para a gente poder aprender cada vez mais. E não se esqueça de Pix da revista, tá? Paga a revista, irmãos. Não deve não, meu Deus do céu. A revista é tão barata. Essa revista aqui é o preço de custo, tá? É o custo que a gente tem, é R$16 para a gente poder imprimir, tá bom? E alguns irmãos pediram a revista em PDF. A gente não distribui a revista em PDF, tá? Por quê? Veja bem, ó. Vocês estão com material aí extremamente rico, com mais de 35 páginas. E aí o que acontece? Eu vou te falar uma coisa que acontece no mundo gospel que talvez você não saiba, tá? Vocês já viram o pregador, que às vezes nem prega, mas tem 10 livros e traz aqui para vender? Então, a maioria dos livros não foi ele que escreveu. Tá? E a realidade é essa. Teve só isso daqui para você entender, ó. Teve um que meteu o louco, apareceu numa igreja que eu tava, com 10 livros. E ele pagando de escritor, né? E eu vi, irmão, a gente está ensinando há mais de uma década. Se eu ouvir o cara 5 minutos, eu sei se ele tem capacidade ou não para escrever um livro. E eu falei, mas esse cara é um metedor de louco mesmo. E aí, pro azar dele, o cara que escrevia os livros para ele é meu amigo. Eu descobri, pro azar dele. E a hora que eu já tinha cantado a bola, ó, pro povo, eu falei, esse cara não escreve livro. E é um monte assim, tá? É um monte. Então, o que acontece? Se você pega o PDF dessa apostila, e você vou distribuir para um amigo e tal, essas coisas. Sabe o que vai acontecer? O amigo passa para um amigo, que passa para outro amigo, aí cai na mão de um pregador desse. Aí sabe o que ele vai fazer? Vai criar um livro, vai pôr o nome dele e vai vir aqui vender pra gente. E tu vai comprar. Você entendeu? É isso que, infelizmente, tá? É por isso que eu falo, quando você começa a andar, você vê umas coisas assim que você fala, meu Deus do céu, não é possível. Tá? Então paga, tá? E não deixa ninguém passar na impressora não para roubar o material, não. Porque tem um povo aí que é terrível. Tá bom? Fique de pé, em nome de Jesus. Ah, não, Bruno. Apesar que já estourou o horário, né? Vamos ficar de pé. Bruno, tem alguma... Pode dar aqui um aviso. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Tem 3 minutinhos aqui.